Gasparino, o antigo provedor, né, o senhor José do Ismar, o Zé do Ismar aí, ele ficou à frente do hospital aí por quase 6 anos. E agora ele sai, você substitui ele. O que te motivou o senhor a assumir a Santa Casa? Então, Paulo, o que acontece? O José, ele dobrou a gestão dele e fez um trabalho excelente na Santa Casa. Então, o que acontece? A Santa Casa, ela é gerida por uma irmandade. E essa irmandade já tem muito tempo que ela não tem uma renovação. Os irmãos que estão lá já fizeram um trabalho excelente na Santa Casa, só que quando chegou agora na época da eleição, nós não conseguimos formar uma chapa. A eleição da Santa Casa ela deveria ter acontecido há 60 dias atrás, no mês de março. E chegou no dia da eleição, não tinha nenhuma chapa formada. E o Estatuto prevê que nessas situações suspende-se por 60 dias, né, a eleição e tem uma nova convocação para que tenha, então, a apresentação de chapas, e é uma data fatal, porque não tem como esperar, porque a Santa Casa tem que continuar funcionando. E a gestão termina agora no mês de maio. Então, se não tivesse uma chapa concorrente, não teria como dar continuidade sequer aos trabalhos da Santa Casa. Precisa de atender banco, precisa de atender contador, fornecedor e tudo mais. Então, não tinha, até então, nenhuma chapa apresentada. Chegando agora, já nos últimos dias de apresentação dessa chapa, nós reunimos o pessoal que já participa da Santa Casa em cargos de conselho fiscal, conselho diretor e tudo mais, e resolvemos, então, formar essa chapa para que a Santa Casa não ficasse desacobertada, né? O que a gente não pode é deixar a Santa Casa encerrar as atividades, fechar as portas por conta ou por falta de um provedor, de uma pessoa para estar encaminhando isso aí. E fizemos essa escolha entre nós, conseguimos, graças a Deus, formar uma chapa forte, muito boa, né? Está aí divulgado até pela própria 100.3, o nome dos componentes da chapa. E na escolha do provedor, foi a maior dificuldade, posso te dizer com toda sinceridade, porque todos nós temos as nossas obrigações e a Santa Casa ela precisa praticamente de uma dedicação quase que exclusiva. Só que ninguém tem essa disponibilidade. Mas, mesmo assim, eu também não tenho essa disponibilidade, mas mesmo assim a gente resolveu estar assumindo a provedoria, porque o que a gente vislumbra é que a Santa Casa não pode fechar as portas por conta ou por falta de um provedor, ou por falta de uma diretoria nova eleita na forma que o Estatuto prevê. Então, não tem nenhuma vaidade, não tem nenhum interesse por trás de ser provedor da Santa Casa. O único interesse nosso é manter a entidade funcionando, atendendo a população de Piuí, da microrregião, né, na área da saúde. Então, essa foi a nossa motivação. Perfeito. O Gasparino, ontem nós conversamos com o Wilson, né? Até poucos dias era o diretor executivo da Santa Casa. E ele disse que assumiu a diretoria executiva em agosto do ano passado, né, 2022. E de agosto de 2022 até janeiro deste ano, houve situações por 5 vezes que a Santa Casa chegou ao ponto de ser fechada, ou seja, encerrar definitivamente os serviços prestados a Piuí e também à região. Como que é conviver com essas situações, né, um pouco difíceis e complicadas? O Edgar, isso é verdade. O que acontece? A Santa Casa, ela é uma entidade privada, mas por prestar um serviço filantrópico na área de saúde, ela vive ou sobrevive de repasses ou de dinheiro público. Então, a maior parte dos atendimentos da Santa Casa é feito para atender o cliente público. Então, ela não tem dinheiro para poder bancar a obrigação que é do Estado. E no ano de 2022, é um ano diferenciado porque foi o ano que aconteceu as eleições, né, a nível estadual e federal. E isso inibe ou proíbe de que sejam feitos repasses de emendas, de verbas parlamentares, para poder suprir essa necessidade de custeio das despesas da Santa Casa. Então, nós atravessamos realmente uma fase muito crítica e chegou nessa iminência mesmo de estar fechando as atividades, estar encerrando as atividades. Em agosto, quando o Wilson assumiu, a gente teve que suspender os atendimentos da UTI
E mesmo assim, porque a UTI era deficitária, ainda acredito que até hoje ela ainda é deficitária, só que a gente tem a expectativa, a esperança de que vão ser revistos os convênios e os repasses serão maiores, né? E a gente teve que reabrir, porque se não reabrisse, se não voltasse a funcionar a UTI, outros procedimentos seriam suspensos também na Santa Casa. Então, para que não desencadeasse aí numa bola de neve, a gente reabriu a UTI na expectativa, na esperança de que virão verbas para poder suprir essa necessidade desse atendimento interno, né? Então, por conta disso, Edgar, nós ficamos à mercê de verbas públicas, não recebemos. E chegou ao ponto de a gente não ter dinheiro para pagar sequer os funcionários. Nesse ponto, a gente agradece muito a compreensão de todos os colaboradores da Santa Casa, da administração, das pessoas que trabalham na Santa Casa, porque eles entenderam a nossa situação e não largou a mão, eles continuaram com a gente até o final. E nós chegamos, o Estatuto prevê que nessas situações a gente tem que publicar 3 vezes o edital com prazo de 30 dias cada um, convocando a Assembleia para que defina o destino da Santa Casa, da entidade. Nós chegamos a publicar 2 editais. Antes de que a gente publicasse o terceiro, eu acho que por um fator sorte, talvez, ou já por um fator de consciência política, o Emidinho Madeira fez aquela audiência pública na Câmara. Sim. E ele percebeu que a situação da Santa Casa realmente era crítica. Então, naquele dia, ele impôs praticamente aos prefeitos que compõem a microrregião que fizessem repasses à Santa Casa para que ela fechasse o ano. E ele retornaria, então, já a partir desse ano de 2023, com verbas de emendas parlamentares para suprir esses dinheiros que seriam, então, encaminhados para a Santa Casa. E foi o que supriu a necessidade do final do ano, que a gente conseguiu ultrapassar, né, conseguiu passar de 2022 para 2023. Agora, esse ano já começou a voltar as emendas, as indicações e tudo mais, então eu acredito que a gente vai conseguir superar essa fase agora. Mas realmente a Santa Casa, ela, se não for através das subvenções públicas, né, de repasse de dinheiro do Estado, do município e da União, ela não tem como se manter com verba própria. Só fazendo um parênteses, às vezes a gente ouve algumas pessoas criticarem a Santa Casa no sentido de que a gestão da Santa Casa não é boa, né? Talvez não sabe administrar muito bem. Mas como você administra qualquer negócio sem dinheiro? Então, Edgar, não existe isso. A realidade é essa, porque assim, quem está de fora, quando vê que um deputado encaminhou 500 mil, 1 milhão, de fato é muito dinheiro. Mas a despesa da Santa Casa, ela é diária e mensal. Então, a despesa da Santa Casa mensal, ela chega a quase 2 milhões de reais. Então, 500 mil é um paliativo, não supre a necessidade da Santa Casa por inteiro. E a gente tem que atender de qualquer forma. Qualquer pessoa que chegar na Santa Casa, no pronto-socorro, tem que ser atendido. Porta aberta, né? Porta aberta. Então, a gente não tem como negar o atendimento. E o dinheiro nem sempre vem. Ou quando vem, as tabelas estão defasadas, né? Aí a Santa Casa tem que suprir essas diferenças. E ela não produz renda suficiente para poder fazer isso. Infelizmente, né? Eu acho até que, pelo contrário, deveria ser o poder público procurar a Santa Casa, porque a saúde é obrigação, né, do Estado, isso é constitucional. E ela também não faz diferença entre pobre e rico. Qualquer pessoa que chegar na Santa Casa ou no hospital filantrópico, tem que ser atendido pelo SUS ou, né, através através do convênio público. Então, eu acho que quem deveria procurar a Santa Casa para ver as necessidades deveria ser o poder público, e não a Santa Casa sair mendigando, procurando o poder público para poder suprir essas necessidades. Eu falo sobre isso, essa questão de gestão, porque você pode trazer qualquer pessoa renomada no Brasil ou no exterior, com gestão em Santa Casa, vir para a Santa Casa aqui de Piuí para administrar ela. Mas se não tiver dinheiro, como você vai fazer isso? Não existe. Não tem como, né, Edgar? Nada funciona se não tiver dinheiro, não, principalmente na área da saúde, né? E saúde é primordial. Saúde, eu acho que saúde e educação são setores fundamentais em qualquer sociedade, né? Em qualquer
país democrático ou não, é fundamental, né? O Gasparino, você em off aqui estava comentando com a gente que já tem quase 10 anos, né, de Santa Casa, aí, sendo membro tanto do conselho, sendo suplente e também efetivo, participou efetivamente aí do período do seu Zé do Ismar como provedor. E a gente sabe, você ainda mais, que esses momentos financeiros da Santa Casa, eles não são de agora, né? Isso já é histórico, porém de 2020 para cá, né, da pandemia da Covid para cá, parece que esses momentos se agravaram. Isso ainda é reflexo da pandemia? Você pode dizer isso? Então, não exatamente da pandemia, porque de fato que a pandemia ela causou aí um gasto além da conta, né? Mas o Hospital Filantrópico ele vem sofrendo há muito tempo. A nossa tabela SUS, ela é defasada. Ela foi criada uma única vez, não teve reajuste desde então. Isso já deve ter quase 30 anos. Então, o mesmo preço que pagava lá há 30 anos atrás é pago hoje. Então, essa defasagem causa, claro, né, um desequilíbrio financeiro muito grande. Tem também uma dívida que o Estado, na gestão anterior ao governo Zema, tem com a Santa Casa. Hoje, acredito que ela está em torno aí de 3 milhões e 800. Já recebemos algumas parcelas, mas ela era nessa faixa, 3 milhões e 800, tinha mais um outro valor, ela passava de 4 milhões. Então, isso faz muita diferença para a Santa Casa de Piumhi. Se naquela época a Santa Casa tivesse recebido esses valores, posso te dizer que a Santa Casa não teria dívidas. Então, não é exatamente a pandemia. A questão financeira de Santa Casa ela já vem de antes, né, de governos anteriores, de tabelas defasadas, de convênios defasados, e ela agravou realmente na pandemia. Tanto é que eu acho que vocês sabem, o Edgar sabe, todo mundo sabe, que antes da pandemia existiam até projetos já para fazer alguns procedimentos ou alguns setores na Santa Casa que seriam inovações, seriam novos. E o dinheiro que foi indicado para esses projetos, posso citar aqui a hemodiálise, teve que ser usado para poder tratar da pandemia. E não foi suficiente. Então, assim, a pandemia, de fato, ela colaborou, ela contribuiu muito, mas não foi o fator determinante para que, eu falo especificamente a nossa Santa Casa, para que ela estivesse passando por essa crise financeira, né? Aliás, eu posso dizer que isso não é privilégio nosso. Há pouco tempo a gente viu que o Hospital de Arcos sofreu uma intervenção. Sim. Né? Teve praticamente fechado. A Santa Casa também de Formiga, ela fechou praticamente todos os atendimentos. Parece que voltou agora ou está voltando gradualmente, né? Então, os hospitais filantrópicos, de modo geral, no Brasil inteiro, eles estão passando por essa situação crítica, né, financeira. Exato. Ô Gasparino, a gente observa que uma das maiores críticas à Santa Casa, questionamentos e queixas, é em relação ao pronto-socorro, né, a porta de entrada para atender todas as pessoas. O que dizer para a população? O que é esse gargalo ali no pronto-socorro que leva as pessoas, às vezes, ficarem entristecidas com a Santa Casa? Edgar, de fato, a gente tem isso e tem muita reclamação nesse sentido, porque o pronto-socorro, a finalidade do pronto-socorro legal seria para atender urgência e emergência. Esses atendimentos de menor expressão, esses mais simples, deveriam ser feitos nos postos de saúde. Não poderia estar ocupando o pronto-socorro, né? Só que a população não vê dessa forma. E qualquer dor de barriga, dor de cabeça, machucou um dedo, febre e tal, a pessoa vai para o pronto-socorro. Então acumula muito atendimento. E o pronto-socorro ele tem uma quantidade de médicos limitada. Ele não tem médico à disposição à vontade assim para poder estar atendendo o povo a contento. De fato, eu não tiro a razão de quem reclama, porque quando você chega no hospital, você não vai lá passear. Sim. Você vai no hospital para poder ser atendido, é porque você está com algum problema. E quando você está com algum problema, você quer ser atendido rapidamente, isso é fato, né? Só que tem lá um processo que é de triagem, né? Eles
fazem a triagem e vai atender primeiro aquelas pessoas que realmente têm urgência. Então, aquelas pessoas que não têm a urgência no atendimento, elas ficam aguardando. E esse demorar ali de atendimento causa esse transtorno, que a pessoa fica descontente e reclama, né, faz as reclamações. Mas nós temos uma ouvidoria. Eu acho que o pessoal deveria fazer essas reclamações através de ouvidoria, não de rede social. Né? A rede social, às vezes, traz muito comentário pejorativo, comentário que não é real. E incita outras pessoas, né? Além de incitar. Pessoas, e a pessoa, quando comenta, quando ela fala na rede social, é porque ela não conhece a nossa realidade interna da Santa Casa. Então, deveria sim conhecer primeiro, para depois estar fazendo um comentário, porque aí teria um fundamento, né? Um fundamento real e não um falso fundamento, uma falsa impressão do que acontece na Santa Casa. Mas, assim, eu posso te dizer que, de certa forma, ultimamente a gente não está tendo mais comentário nesse sentido, reclamação. Nós fizemos um convênio com a Faculdade Atenas de Medicina, e tem tido um sucesso, tem obtido um resultado muito positivo. Tem vindo muito estudante de medicina fazer estágio aqui e está ajudando a atender no pronto-socorro. Que bom. Então, isso está criando esse alívio, porque esses atendimentos que são assim, de baixa complexidade, os próprios estagiários estão fazendo. Então, está agilizando e nós temos obtido um resultado muito positivo. Então, eu acho que esse gargalo aí que existia, ou que ainda existe no pronto-socorro, já minorou bastante, já está praticamente, não digo que está resolvido, é lógico, é claro que vai ter ainda muita reclamação, mas já está bem encaminhado. Que bom. Bacana, Gasparino. Uma medida importante, eu gostaria de saber exatamente sobre isso, essas medidas e ações a curto prazo. Você tem alguma já em mente? O que você planeja implementar ou corrigir ali no hospital a curto prazo? Olha, Paulo, eu acho que a curto prazo a gente não tem nenhuma medida a ser tomada agora. Eu acho que o atendimento da Santa Casa, mesmo que seja nesse setor que é crítico, que é o pronto-socorro, ele ainda é um atendimento tolerável. Não vou dizer que ele é um excelente atendimento, mas ele supre muito bem a necessidade de um pronto-socorro se a gente analisar do jeito que eu disse. Né? Qualquer pessoa pode procurar até no Google, por exemplo, qual que é a finalidade do pronto-socorro. Pronto-socorro é urgência e emergência. Né? E acaba que a pessoa chega lá no pronto-socorro com qualquer tipo de situação, qualquer tipo de fragilidade, ela quer ser atendida. Né? Então, isso pode mudar com o tempo. Né? A gente não tem um projeto para isso agora, porque eu acho que ela ainda atende suficientemente bem. E eu disse aqui na resposta anterior a Edgar que hoje a gente tem lá o pessoal da Faculdade de Atenas que está dando um suporte muito bom, né, para o atendimento ali, e tem diminuído bastante as reclamações nesse sentido. Né? Volto a dizer, claro que qualquer pessoa que vai no hospital vai com o interesse de ser atendido rápido. E, infelizmente, isso não acontece porque tem aquele procedimento, né, o protocolo de Manchester, que verifica lá quais são as situações, né, categoriza quais são as situações que realmente exigem urgência. Não é o que não é de urgência. E o que a gente vê que muitas pessoas que estão no pronto-socorro poderiam utilizar o UBS, né? Se o UBS no bairro, então, e fazer aquele primeiro atendimento ali, e aí sim procurar depois a Santa Casa, caso necessário. A gente tentou, numa época, conscientizar o pessoal a respeito disso. Só que a gente não conseguiu, infelizmente. Né? Mas tem muito atendimento ali no pronto-socorro que poderia ser feito tranquilamente na UBS, no PSF, que resolveria sem necessidade de estar enfrentando o transtorno, a fila lá do pronto-socorro. Né? Mas tem muita gente que deixa para ser atendida até à noite para poder ir lá no pronto-socorro porque está no hospital. Né? Eu acho que a própria pessoa se sente mais segura estando numa área hospitalar, está no hospital. Se tem algum problema mais sério, já é encaminhado para uma internação, né, ou para ficar ali, uma observação, alguma coisa assim. Então, esse gargalo realmente existe. Com o tempo, a gente pretende, claro, tá verificando o que pode ser feito em relação a isso. Mas, assim, de imediato, eu acho que atende ainda muito bem a população. Perfeito. Gasparino, além da proposta inicial, antes da pandemia, da instalação da hemodiálise aqui na Santa Casa, perdão, quais outros projetos
estão aí no radar da Santa Casa para serem implantados a médio e longo prazo? Então, Edgar, assim, quando a gente se propôs a ser o provedor, nós por não ser um órgão público, né? A Santa Casa é uma entidade privada que tem esse trabalho de filantropia, que ela recebe subvenção pública. Então a gente não tem um programa de governo. Mas claro que o que puder ser feito, nós vamos correr atrás de tentar fazer. Nós temos aí, além da hemodiálise, do centro de hemodiálise, que já tinha sido programado para antes da pandemia e que agora ressurgiu a possibilidade, eu acho que, eu sempre digo que é um sonho que volta a ser sonhado e que tem uma grande possibilidade de ser realizado, não a curto prazo. Ele demanda tempo, tem que fazer as edificações, equipamento, pessoas capacitadas e tal. Mas, de qualquer forma, já é um passo, né? Já começa a ressurgir. Então, nós temos lá também a nossa usina fotovoltaica, que já está projetada. Falta alguns detalhes, falta também um pouco de recurso financeiro, porque não é só colocar as placas, a gente precisa de algumas questões que envolvem CEMIG, envolve padrão de energia, alguns detalhes que precisa ainda de ser reestruturado e ter o financeiro, a parte financeira para poder estar Esse projeto é em parceria com o Cicobi Credialto, né? Exatamente, esse projeto é em parceria com a Credialto, já tem um tempo. Nesse ponto aí, com a Credialto está super tranquilo, porque além da Credialto, ela não vai, esse projeto dela não abrange a questão da fiação, a questão desse transformador. Até que parece que tem que fazer uma reforma no telhado para receber essas placas, alguma coisa nesse sentido, né? Então, aí nesse ponto, aí a gente entra com que a gente tem uma perspectiva, uma vontade de que seja feito um novo bloco cirúrgico. E em cima desse bloco cirúrgico seriam instaladas então essas placas da usina fotovoltaica, né? Mas tudo é projeto, não tem... sem dinheiro não tem como fazer nada, né, Edgar? Mas é um sonho, quem sabe pode dar certo, né? Mas, e nós temos também, já conversei com o nosso atual diretor executivo, e já surgiu uma ideia de um centro de urologia, né? Que também é muito interessante, ele acha que é viável, mas é um projeto que nasceu, né? Ele ainda não tem nenhuma estrutura ainda, mas são coisas que a gente pode estar fazendo, realizando aí nesse decorrer. Mas eu digo o seguinte, que isso não é promessa, né? Não tem como prometer uma coisa que a gente não tem controle de orçamento. Então, eu digo que se eu chegar no final da minha gestão, daqui 3 anos, com a Santa Casa de portas abertas e o atendimento sendo prestado para a população, inclusive com a UTI, eu estou satisfeito. É uma vitória muito grande, sem dúvida. É uma vitória muito grande. Não tem ilusão com esses projetos que eu estou colocando. Eu tomara que aconteça para a população, para nós, né? É muito bom, muito interessante, mas não é promessa. Claro. Gasparino, voltando então a falar em relação à tabela SUS, você comentou em uma de suas respostas, a gente sabe, né, dessa ajuda política com as emendas, mas também a tabela SUS aí que está muito defasada. E ontem saiu uma notícia que eu quero ler aqui e depois a gente discute ela. É que a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece a revisão anual dos valores da remuneração dos serviços prestados ao SUS. Conforme a proposta, a revisão será feita em dezembro para que os novos valores entrem em vigor em janeiro do ano seguinte. O projeto de lei 1435/22 tramita em regime de urgência e poderá ser analisado diretamente pelo plenário da Câmara. A proposta é do deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, e ele altera a Lei Orgânica da Saúde. O texto determina ainda que a revisão dos valores será realizada, no mínimo, com a base na inflação IPCA, sendo necessária para cobrir os custos, garantir a qualidade dos serviços e o equilíbrio econômico-financeiro dos convênios e contratos entre SUS e prestadores de serviços. A relatora do projeto aprovado, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, afirmou que a defasagem dos valores pagos por procedimentos causa essa situação de colapso financeiro das Santas Casas de Misericórdia, de hospitais e entidades filantrópicas. Diante dessa notícia, eu pergunto, há esperança agora? Pois é, Paulo. Eu ontem vi também essa notícia, né, do deputado baiano, Antônio Bento, na página dele,
E assim, isso acaba mostrando agora, a nível nacional, o que a gente vem sofrendo, aquilo que eu disse no princípio, da defasagem da tabela SUS. Né? Realmente ela está muito defasada. E essa correção pelo IPCA, eu acho que não seria o ideal. Ela teria que ser corrigida pelo IGPM, ou outro índice que realmente retratasse a inflação real. Sim. E outra coisa que a gente torce é para que essa correção seja feita desde a época do início da defasagem, que não seja só da partir de agora. De 2022 para 2023. Aí teria um retroativo a receber. Pois é, né? O 2023, né, chegar no final do ano, corrigir pelo índice inflacionário do ano. Claro. Porque a defasagem é muito grande mesmo. Não supre de forma nenhuma os gastos que o hospital tem efetivo, não tem como. Então, isso aí é muito interessante porque mostra agora, né, a nível nacional, que o SUS causa esse gargalo, esse desequilíbrio financeiro nos hospitais filantrópicos, né? O que a gente vem batendo há muito tempo, e às vezes as pessoas acham que a gente não está falando a verdade, está fugindo da realidade, porque vem emenda, etc. e tal. Então eles trocaram, na minha opinião, esse reajuste da tabela SUS anual, desde aquela época, por repasse de emenda parlamentar. Né? A emenda parlamentar é muito bem-vinda, mas eu acho que ela deveria vir para os hospitais filantrópicos para fazer projeto, para construir coisas novas e não para custeio. Justamente, eu ia fazer uma parte agora em relação a isso. O dia a dia, né, do hospital. Porque o hospital, que eu já disse, a despesa é diária, a despesa chegou no fim do mês, ela é mensal. Então, se a gente não tiver esse suporte de quem é obrigado pela saúde, vai estar o hospital bancando conta que não é dele. Claro. Né? E essa defasagem, ela impacta, né? Ela impacta definitivamente o custeio de qualquer hospital. Então, a notícia é boa, mas a gente tem que ainda esperar o andamento do projeto, porque agora só foi aprovado nessa comissão. Uhum. Né? Ele ainda vai ser aprovado em outras comissões, vai para plenário e tal. E que tenha realmente um reajuste justo. Não só um reajuste de agora, um reajuste desde a época do início da defasagem. Exatamente. Em uma das entrevistas que eu tive a oportunidade de fazer com o seu Zé do Ismar, ele comentou que para certos itens básicos, a defasagem seria, acho que era em torno de 1.000, 2.000%, coisa que custa hoje R$30, vem R$1,50, coisa assim, equipamentos básicos, né? Que precisa no dia a dia, principalmente na enfermagem ali, no pronto-socorro. Então, assim, a gente vê que só de pequenos itens tem uma defasagem desse tamanho, a coisa realmente isso é verdade, porque você não tem como imaginar que o custo de um vidro de soro, sim, há 20 anos atrás, é o mesmo de agora. O custo de uma intervenção de um médico é o mesmo de agora. Né? Então está muito, muito defasado mesmo. E é aquilo que eu disse, o hospital tem que arcar com essa diferença. Ele não pode deixar de prestar o atendimento. Gastou um vidro de soro, se ele custou R$1, né, preço de tabela SUS, e hoje ele custa R$20, o hospital tem que pagar a diferença. Porque o fornecedor não vai fazer desconto porque a tabela SUS está defasada. Então, outro detalhe que a gente coloca aí é que parece, né, até brincadeira, mas a partir da pandemia da Covid, os preços aumentaram absurdamente. Não sei se por conveniência, se porque realmente o custo ficou mais alto para os laboratórios, para os fornecedores, mas aumentou absurdamente. Então, esses valores não foram repassados ao SUS e a gente continuou recebendo tabela SUS e pagando preço real. Perfeito. Ô, Gasparino, nós aqui no Jornal da Onda, nós temos feito ao longo de muito tempo, e eu particularmente sou um militante em relação ao que eu vou dizer aqui, questão de notícias falsas, fake news, né? Críticas pejorativas, acusações levianas, sem fundamento, sem conhecimento. E a gente observou que a Santa Casa vem passiva disso há um bom tempo, principalmente na época da pandemia e mais recente agora também.
Como conviver com isso, Gasparinho? Você que está lá há um bom tempo já, não na direção da Santa Casa, mas já teve no conselho, né, suplente, e agora na gestão do Zé do Ismar mais efetivo, mais próximo. Como que é lidar com isso no dia a dia? Sabendo que vocês estão lá se esforçando, fazendo o que pode ser feito e se depara com pessoas de má fé e às vezes algumas até por desconhecimento, ignorância sobre o sistema de saúde. Como que é lidar com isso? Qual que é a mensagem que você deixa para a população neste momento? O Edgar, isso realmente é muito interessante, porque falar para você que a gente vê isso com bons olhos, é claro que não, né? É lógico que qualquer crítica construtiva é muito bem-vinda. Nós temos lá uma provedoria que, se algum cidadão, alguém aqui da população da microrregião ou mesmo de fora que veio na Santa Casa e teve um bom atendimento ou um péssimo atendimento, faça o comentário, faça a crítica. Agora, o que deixa a gente bastante triste são essas críticas em rede social. Por quê? A rede social é uma bola de neve. A pessoa, às vezes, comenta alguma coisa ali sem ter conhecimento, sem ter fundamento de fato ou do fato, e vem em cadeia pessoas Sim. comentando, parabenizando, aplaudindo e tal. Isso deixa a gente bastante triste, bastante contrariado, porque nós que estamos lá dentro da Santa Casa sabemos da realidade. Então, essa pessoa que comenta, que fala mal, eu acho que ela deveria conhecer a Santa Casa internamente, para, se tiver ainda motivo, fazer o comentário pejorativo, né? Eu acho muito desagradável quando você vê uma notícia falando mal da Santa Casa, falando mal da gestão da Santa Casa, criando situações que não existem, porque isso traz um certo descrédito para a entidade. E a Santa Casa é o único hospital que nós temos aqui na microrregião. Então, se você ou qualquer pessoa, né, da microrregião que tiver uma dor de cabeça, uma dor de barriga, um pé quebrado, um dedo quebrado, qualquer sintoma de qualquer trauma, o primeiro lugar que a pessoa vai é na Santa Casa, independente de ter criticado ou não. E pode dizer também que essa pessoa vai ser atendida da mesma forma de quem não criticou, né? Isso é obrigação da Santa Casa, de atender bem o paciente, né? Às vezes tem o constrangimento que nós já citamos aqui lá do pronto-socorro, demora e tudo, mas é o único hospital que a gente tem, então a gente deveria valorizar a Santa Casa. Só quem já esteve lá dentro, quem sabe como que funciona, quem já esteve internado lá, sabe o que é a Santa Casa. Eu sou até uma prova viva disso, já disse uma vez e volto a dizer, porque eu fiquei lá internado um bom tempo e sei o que acontece lá dentro, né? Então a gente repudia com veemência, com toda sinceridade, essas críticas pejorativas. E eu posso dizer que essas pessoas que criticam deveriam procurar a Santa Casa, a direção, a gente, ou algum funcionário da Santa Casa, para poder conhecer a nossa realidade antes de fazer qualquer crítica. Até, né, a título de comentário, quando saiu a notícia da minha aprovação para a provedoria, na página da Onda Oeste foi feita uma Sim. crítica por uma senhora, não vou citar o nome, se ela estiver ouvindo, ela vai saber quem que é, que ela estava curiosa para saber se os cargos são voluntários ou se tem um bom salário. Então ela fez uma crítica assim meio que pejorativa, eu vi dessa forma. Então, esclarecendo para essa senhora e para todas as pessoas que têm esse mesmo conceito, esse mesmo pensamento, você sabe, o pessoal da rádio sabe, todo mundo sabe que nós, do Conselho Superior, do Conselho Fiscal, nós temos um cargo lá e prestamos serviço voluntário para a Santa Casa. A gente não ganha nenhum centavo, não temos desconto em atendimento, em procedimento nenhum. Aliás, pelo contrário, muitas das vezes a gente coloca dinheiro do próprio bolso para poder estar fazendo visitas, para poder estar indo aqui em Capitólio, por exemplo, conversar com o prefeito, Vargem Bonita, São Roque, Doresópolis. Então a gente não recebe nada. A única coisa que a gente recebe é a satisfação de estar lidando com o bem mais Servir precioso. A comunidade, né? É o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa saúde. Então, esse é o nosso pagamento. Gasparinho, eu faço essa pergunta aqui porque existe, na minha opinião,
algo em relação à liberdade de expressão que, se você ultrapassar aquilo da liberdade, você tem o direito à crítica, você tem o direito à manifestação, a questionar os acontecimentos e tudo mais. Quando eu coloco essa pergunta para você, não é no sentido de que ninguém possa criticar a Santa Casa, a gestão, fazer questionamentos. Quando eu coloco isso, é dos excessos que as pessoas cometem, principalmente apontando o dedo e questionando a idoneidade das pessoas que estão na diretoria, a ponto de dizer que recursos são desviados, né, verbas que chegam não são aplicadas, coisas deste nível. Isso é muito preocupante, isso é crime. Isso a pessoa tem que mover um processo contra essas pessoas para que elas provem. Então isso, eu penso que, como você disse, você está num trabalho voluntário, dedicando o seu tempo, né? Às vezes deixando os seus afazeres, a sua família, para cuidar da Santa Casa. E você se depara, né, com colocações totalmente distorcidas, fora da realidade. Isso dá uma desmotivada, né, Gasparinho? Ô Edgar, isso é verdade, né? Não digo que a gente virou vidraça e está aqui para tomar pedrada, não é isso. Qualquer crítica, volto a dizer, que seja construtiva, é muito bem-vinda. Agora, quando coloca o nosso nome em xeque, a nossa idoneidade em xeque, aí a gente repudia. Eu repudio veementemente porque a gente tem uma linha de retidão desde muito tempo na nossa conduta, e eu acho que o serviço que a gente presta voluntário não permite esse tipo de crítica. As contas da Santa Casa são prestadas mensalmente, todo o dinheiro público que a Prefeitura repassa para a Santa Casa, a prestação de conta é feita mensal. Se não fizer, a Prefeitura não repassa do mês seguinte. As contas do Estado são prestadas, as contas da Santa Casa estão no portal da transparência. Para quem quiser ver, o portal da transparência é aberto e tem acesso público. Então, principalmente nessa questão, o Edgar, de desvio, né, entre aspas, de verba na Santa Casa, eu repudio veementemente. É lamentável porque, se você olhar as pessoas que compõem as diretorias, não só essa que a gente formou agora, mas as anteriores, você vai ver lá que são todas pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas que, se tem algum patrimônio, se tem alguma coisa, foi construído com trabalho, não foi com dinheiro desviado, dinheiro de corrupção, qualquer outro tipo de dinheiro ilícito, entendeu? Então, assim, é lamentável, mas a gente, em rede social, eu posso te dizer que nós não vamos criar nenhum debate a respeito disso, né? Eu acho que a pessoa que critica, que fala nesse sentido, ela tem total liberdade de verificar nossas prestações de conta, que, da forma que eu disse, elas são públicas, elas têm que ser públicas, né? O dinheiro que entra na Santa Casa, que vem do Estado, que vem do município, que vem da União, ele tem que ser colocado no portal da transparência. Então tá lá, para quem quiser ver. Se tem alguma dúvida, pagou, digamos, fornecedor X, o que esse fornecedor forneceu? Vai lá na Santa Casa, vai lá que a gente vai mostrar as notas fiscais. Lógico que a gente não vai ficar fazendo esse tipo de trabalho, né, todo dia. Vai um, vai outro, não. É lógico que não, nós não temos nem tempo para isso, o pessoal lá trabalha muito. Então, eu realmente repudio, viu, Edgar? Eu acho que nós não precisamos disso e a gente não tem tino e nem instinto para esse tipo de falcatrua, de desvio de dinheiro público. Não é do nosso feitio. Concordo plenamente. Eu acho que as pessoas têm que ter mais responsabilidade ao divulgar alguma mensagem, ao fazer afirmações, né? Porque se ela está afirmando, ela tem que ter prova para isso. E, de certa forma, independente disso, é o que eu sempre digo aqui, agora há pouco eu mencionei isso, é a incitação que uma pessoa leva outras várias a cometer o mesmo erro, né? Você incita uma pessoa com uma coisa uma coisa que não é verdade, uma fake news, uma mentira, e outras pessoas começam a fantasiar aquilo e começam a fazer analogia, porque a Santa Casa está sempre em déficit, não tem dinheiro, não tem isso, e começa uma coisa horrível de se conviver. Paulo? Tá certo. Gasparinho, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, nos fale um pouquinho sobre o Guilherme Batista Machado, que é o novo diretor executivo do hospital, experiência dele, um pouquinho do currículo. Pois é, Paulo, o nosso ex-diretor, o Wilson Goulart, ele
ele tinha já feito uma inscrição e tinha conseguido uma vaga para fazer um curso de doutorado na UFMG em Belo Horizonte. Ele adiou essa ida dele para lá porque o pai dele ficou doente e ele teve que ficar em Piuí para poder estar cuidando do pai dele. Depois ele assumiu a direção da Santa Casa e ficou com nós até sexta-feira da semana passada. E antes surgiu de novo então a vaga em Belo Horizonte e ele foi para poder fazer o curso de doutorado dele, que é um sonho dele. E eu acho que ele não está errado, ele está certo, é uma oportunidade, e ele já saiu daqui de Piuí empregado, para você ver o tanto que o Wilson era uma pessoa que tem capacitada, que tem um currículo fora de série. Só que ele é tão preocupado, o Wilson gosta tanto da Santa Casa, que antes de ele entregar o cargo, ele fez contato com um amigo dele que também gerenciava um hospital em São Sebastião do Paraíso e convidou para que ele viesse gerenciar a Santa Casa de Piuí. Chama Guilherme Barbosa, a família da mulher dele é de Piuí, tem parentes aqui. Ela achou a ideia maravilhosa, era um dos sonhos dela vir morar em Piuí. Ele tem um irmão aqui em Piuí, ele é dono da Autoescola Metrópole, Luciano, e ele tem uma gabaritagem muito grande já. Ele tem 6 anos já de hospital, de direção de hospital. Ele tem pós-graduação em gestão hospitalar. Ele participa de algumas ONGs na área da saúde. Ele tem muita facilidade de contato com parlamentares, emendas parlamentares, doações, uma série de coisas que o Guilherme está trazendo na bagagem. Então eu acho assim, tivemos uma perda, né, uma perda enorme com a saída do Wilson, mas também nós ganhamos uma pessoa que vai agregar muito a nossa Santa Casa. É uma pessoa tão simples, é um jeito estilo Wilson, né? Eu digo até que ele parece um pouco com Wilson, porque eles são fortinhos, todos dois fortinhos. Mas é uma pessoa muito boa, fantástica. Eu acredito que ele vai trazer para a nossa Santa Casa aqui um benefício muito grande, e ele está muito empenhado. Já estivemos conversando, ele já tem algumas ideias novas na área de divulgação do que acontece na Santa Casa, fazer um marketing, alguma coisa nova em termos até de atendimento novo, de procedimento novo. Então é uma pessoa que eu tenho certeza que vai ajudar a gente muito aqui. Que ótimo, a gente fica muito feliz e mais calmo, né? É verdade. Com essa notícia. Gasparino, quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite e vir aqui no programa trazer estes importantes esclarecimentos para a nossa comunidade piuiense e também para as cidades vizinhas que fazem parte aqui, né, que são usuárias da Santa Casa. Desejar a você e a toda a diretoria muito sucesso, que Deus continue abençoando, que vocês façam um trabalho como vocês desejam, né, para que possa superar as dificuldades, e vida longa para a nossa Santa Casa. Parabéns pela aceitação do convite de assumir a provedoria da Santa Casa, porque na primeira chamada, né, não apareceu ninguém, não teve como fazer. Na segunda, você foi e assumiu, né, essa missão, e eu desejo muito sucesso para você, que Deus esteja à frente de tudo, te abençoando. Edgar, muito obrigado a você, muito obrigado à Onda por ter aberto aí para nós os microfones, e a gente continua contando muito com vocês. A mídia é fundamental para divulgar o que acontece na Santa Casa, mesmo que seja aquilo que não agrada, né, para a gente poder estar consertando. E eu confio muito que Deus está do nosso lado e que a gente vai conseguir fazer uma gestão razoável. Não estou preocupado em fazer uma excelente gestão, não é o meu objetivo. O meu objetivo, conforme eu já disse aqui no princípio, é chegar no final dos 3 anos e devolver para a população, ou entregar para o próximo gestor, o próximo provedor, a Santa Casa com as portas abertas, com a UTI funcionando. O que vier nesse meio tempo vai ser um motivo de muito grande satisfação para todos nós, não só para mim. Não tenho vaidade em relação a isso, não quero ser pai de nenhuma criança, né? Eu acho que ali é um esforço comum, é de todo mundo, é do poder público, é da comunidade, é da diretoria da Santa Casa, e também dos colaboradores da nossa Santa Casa. Então, eu acho que a gente vai, pelo menos, tentar fazer o melhor possível para que a Santa Casa consiga
ou consiga continuar atendendo, né, fazendo esse atendimento. Eu sempre coloco que é um atendimento de excelência, né, à população e ao povo aqui da nossa microrregião de Piuí, que abrange aqui Pimenta, Guapé, Capitólio, São Roque, Vargem Bonito, Doresópolis e Piuí, né? Tenho certeza que Deus vai nos amparar nesses 3 anos aí. Tá certo, estamos aqui à disposição. Agradeço, Edgar. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, muito sucesso. Muito obrigado.